Olá pessoal, boa noite. Hoje começamos a nossa terceira live do Setembro Roxo. E hoje a live tem um tema muito especial: religiosidade e fé frente às doenças raras. A live de hoje tem um convidado muito especial, que é o Padre Marlon, um amigo querido. E como eu sempre faço em todas as lives, eu vou esperar o pessoal entrar. Eu comecei a live 2 minutinhos mais cedo para dar tempo de todo mundo entrar tranquilo. E boa noite, Carolyn, tudo bem? Hoje vai ser uma live muito especial. É um tema que muita gente fala nos comentários, conversa com a gente nas mensagens. É um tema que muita gente é sensível à maioria dos pacientes, por conta de toda a situação que a gente passa com a PTI e também por conta dos desafios do dia a dia, sabe? Que a doença traz pra gente, dos desafios que a gente tem que enfrentar uh, com a gente mesmo. Quando a gente fala de religiosidade, de fé, a gente está falando também de fé com a gente mesmo, de religiosidade, prática religiosa com a gente mesmo. E tudo isso é um pouco afetado quando a gente recebe um diagnóstico como a PTI ou como qualquer doença rara. Muitas dúvidas surgem, né? Muitas dúvidas. E tem uma frase de Santo Agostinho muito famosa, que a dúvida é a ausência de fé. E então a gente vai conversar sobre isso com o Padre Marlon também, sobre essa ausência de fé momentânea que acomete a todos nós quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença rara, de uma doença grave. É importante lembrar, né, que a PTI não é só uma doença rara, né? Ela também é uma doença grave. E ela é grave por ela ser hemorrágica, né? A gente correr risco de vida de certa maneira quando está mais grave, né, na doença. Um monte de gente mandando boa noite. Boa noite, Araciel. Tudo bom? Boa noite, Marcela. Boa noite, Lucineide. Marcela vai gostar, que a Marcela gosta do Padre Marlon, já sei. Boa noite, Carolina. Boa noite, Alcídia. Tem um monte de gente aqui. Tô tentando falar boa noite para todo mundo. Boa noite, Gília. Ah, olha só, ela tá falando que ela conseguiu pegar o medicamento, né, no Maria Zélia. Que benção! Quinto mês de medicamento, que benção! Com certeza tá dando resultado, né? E eu fico muito feliz por vocês estarem no tratamento já há 5 meses e conseguindo estabilizar as plaquetas. É um medicamento de difícil acesso, né? A gente tem alguns requisitos para cumprir para conseguir pegar esse medicamento, né? Você precisa ter tentado outros tratamentos antes, mas quando a gente consegue, né, passar pelos requisitos e chegar nele, é um medicamento com alto sucesso, assim, alto grau de sucesso. Poucos pacientes que eu conversei falaram que não funcionou com esse medicamento. Então, eu fico muito feliz por você, viu, Gília? Tô esperando o padre entrar também, tá, gente? Pera aí. E, bom, boa noite para todo mundo, né? Já falei aqui. Deixa eu ver se o padre já entrou. Acho que ainda não. É porque eu comecei mais cedo, né? Eu falei para ele. E, e é isso, gente. Setembro Roxo, a gente tá trazendo vários temas diferentes, mas é claro que a gente vai ter live com médicos. É óbvio, né? Com hematologistas. A gente sempre tem live com. Boa noite, Monique. Estefânia, boa noite, Regiane. A gente sempre tem live com hematologista, todo setembro roxo. Quem tá aqui há mais tempo sabe. E não seria diferente esse ano, só que são várias. Esse ano vai ter muita live com hematologista. Eu acho que eu vou chegar rouca no final da semana, mas é importante, serão temas diferentes, não vão ser os mesmos temas. Cada hematologista vai falar de uma coisa. Vai ter hematopediatra, vai ter hemato falando. É muita coisa, gente. Não vou ficar dando spoiler. A gente vai ter com outros profissionais live também. É importante vocês saberem. A gente vai ter com outros profissionais de outras áreas falando sobre outros assuntos. Segunda-feira a gente teve a live com o André Lui, né, o terapeuta.
e hoje com o Padre Marlon. Porque a gente está falando da alma essa semana. Essa semana a gente, a hashtag, né, a campanha desse ano do Setembro Roxo é Eu Escolho Superar. E para falar de superação, nada melhor do que um terapeuta e um padre, né, gente? Então, eu escolhi o André na segunda-feira, né, o terapeuta holístico, por questões assim, várias pessoas seguem ele, mandaram já conteúdos dele para mim. E eu conheço o André desde criança, a gente é amigo de infância. Tenho esse privilégio. E foi muito especial lá, foram 2 horas de live. E o padre é o Padre Marlon, né? Quem não conhece o Padre Marlon tá perdendo. E foi incrível eles aceitarem o convite. Eu achei que não ia dar certo, né? Por causa dos horários, gente. Como vai ter muita live, a gente teve que fazer um super calendário, né? Então eu fiquei com medo de não dar certo todo mundo participar, mas deu certo, todo mundo conseguiu participar. Agora, oi, padre, mandei pra você. Ah, foi. Então esse mês assim vai ter bastante. Oi, Carla. Olá, Marília! Oi, gente linda! Boa noite para todo mundo. Gente, Sou de paz. chegou nosso astro. Nananina. Padre, você sabe que você é uma luz, né? Assim, eu sei que você já deve ter ouvido isso de várias pessoas, mas eu sinto o senhor como uma luz, assim, quando você chega nos ambientes assim, ilumina, assim, sabe? Uma energia que eu não, claro, eu vou te perguntar isso, como que você mantém essa energia assim? Uau! Mas realmente não tem como o Padre Mauro passar desapercebido, gente. Quem já esteve com ele pessoalmente sabe do que eu tô falando. Oh, meu Deus, é bondade sua, Marília. Eu tô aqui conversando com você e o enfermeiro tá arrumando aqui a minha goela. Sim, não, Mas deixa eu te contar. Você falou que quando eu chego, não tem como não me notarem, né? verdade. Eu vou te dizer por quê, Marília. Sabe por quê? Por quê? Porque Jesus andava de jumentinho e eu ando de ambulância. Então, quando eu chego em algum lugar, tem aquela ambulância, tem sirene, tem uma equipe de saúde todinha, então acaba chamando a atenção. É por isso, deve ser. Não, é verdade. É a luz, é essa alegria, padre. Eu acho que pessoas que têm alegria iluminam os lugares, assim. Eu tento Amém. sempre manter a alegria, né? Assim, manter a alegria no meu dia a dia é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, assim, sabe? Ótimo. Manter minha alegria. E eu acho que quando a gente tá feliz e tá alegre, a gente brilha mesmo, né? Como uma luz mesmo. Eu acho que. Bom, gente, eu vou me apresentar agora, porque chegou o pessoal do padre também, que nem deve saber quem eu sou. Então, eu sou a Marília, presidente da PTI Brasil. A PTI Brasil é a Associação de Apoio aos Pacientes e Familiares, que a gente fez questão, né, de colocar familiares de trombocitopenia imune, uma doença rara, autoimune, que basicamente destrói as plaquetas do nosso sangue. Essa é a PTI. É uma doença hemorrágica grave, mas que tem tratamento, tem manejo, tem cuidado e pode ter remissão. Não tem cura, mas tem períodos de melhora. E nós somos a família roxinha, como a gente gosta de chamar. E agora o padre vai se apresentar para todo mundo, para quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, pode se apresentar. Mas aí me conta, Marília, para o pessoal, como você disse, para minha gangue que está aí A sua ligadinha na live, para minha gangue que não conhece a Marília, gente, a Marília é essa pessoa incrível. Olha que ela brilha, o olhinho dela tem uma luz, não é? Ela tem o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, e eu digo que isso é de Deus, Marília. Quando eu vou num lugar e eu consigo, assim, abraçar as pessoas, ouvir histórias, dar uma benção, fazer uma foto legal, autografar meu livro, e alguém chega sorrindo. Eu sempre digo, olha, não deixe nunca que nada nem ninguém roubem o brilho dos seus olhos e o sorriso no seu rosto, porque isso é de Deus. Isso é de Deus, Marília. Viu? Então continue assim, filha, porque sorrir é uma evangelização.
É um anúncio do evangelho. Eu já ouvi que eu sorrio demais. Não, não, não. Ainda Eu não sorrimos sabia. pouco. Não, nunca é demais. Pode ficar tranquila. Não, E para falar com esse pessoal, como que. Por que eu sou assim também, né? Eu já era assim antes, viu, Paty? Sou assim desde criança. Mas, óbvio, que depois eu vivi o milagre que eu vivi sobrevivendo à minha doença na UTI, as coisas recebem um outro significado na vida, um outro valor. Eu falo, eu sou milagre vivo para quem acredita em milagre, sabe? Porque eu não respondi a quase nenhum tratamento, eu fiquei com 0 plaquetas, nem sabia que era possível viver sem plaqueta, e fui parar na UTI, sangramento, cirurgia de emergência, e eu tô aqui, e eu tô em remissão. Hoje eu tenho mais glória. plaqueta que todo mundo aí, Uau! então, graças a Deus, assim, eu não preciso tomar mais remédio. Então, assim, Uhum, eu sou um milagre. Então, quando a gente é um milagre, vive um milagre, a gente é assim, gente. A gente é sempre vai estar verdade. sorrindo. É. E aí Bom, eu falei da minha gangue justamente por isso, Marília, porque o pessoalzinho meu também que está chegando aí, que não te conhece ainda. Você falou, você está à frente da PTI Brasil, mas você também tem PTI, certo? tenho PTI também. Tenho, estou em Há remissão, né? quanto Meu milagre tempo? chegou em 2016. O meu milagre chegou. Glória a E Deus. depois de 2 anos de tratamento, 2 anos, assim, Uhum, difíceis, mas deu certo. E que agora eu tô em maravilha. remissão. Eu tenho outros probleminha de saúde, né, padre? Que a gente sempre tem com doença rara, né? Os efeitos colaterais, mas eu não encaro como uma coisa. É só um combinado do meu corpo aqui comigo. Muito E eu bem. levo numa boa. É isso mesmo, Marília. Eu penso que a nossa atitude perante os desafios da vida, o nosso posicionamento perante as perguntas que a vida nos faz, é que vai nos garantir se somos sobreviventes ou soterrados, se somos felizes ou frustrados, se temos garra, energia, força, vigor, fé para enfrentar, ou se somos e estamos aniquilados. Então, é É por verdade. aí mesmo, é por aí. E você falou uma palavra que eu gosto muito, que é sobrevivente. É assim que eu falo, eu sou sobrevivente de PTI. Muita gente me chama de guerreira, mas eu não falo, eu não gosto de guerreira porque eu não estou em guerra, nunca tive em guerra. Eu acho Eu não entrei em guerra comigo mesma, sabe? Com o meu corpo. Ao contrário, eu aceitei a doença e falei, vamos pra frente. Né? Eu Sim. tive essa postura, não fiquei com raiva de mim, sabe? Porque tem Uhum. muita gente, né, tem essa postura e aí vira guerreiro porque tá em guerra mesmo. É. Eu falo que eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi e tô aqui pra lutar por quem tá nessa comigo aí. A PT Brasil é minha missão de vida. Eu entendi que eu precisava compartilhar tudo que eu tinha aprendido, todo o conhecimento, e o privilégio que eu tive com os médicos. Eu precisava compartilhar isso e ajudar o próximo que não tinha acesso a essa informação. Porque não tem, assim, não tinha, né? Vou falar no passado. Não tinha nada em português. Agora com a PTI Brasil tem informação em português sobre PTI e eu faço isso. Eu traduzo tudo, eu trago tudo para todo mundo aqui por conta de ter passado por esse sufoco de não ter informação e saber como é que é difícil, né? E agora a missão da PTI é essa. É a minha missão, na verdade. E é justamente isso, Marília, porque quando alguém me pergunta assim, como que o senhor dá conta? E de tanta coisa. Bom, eu conto. Eu tô na cama, mas eu não tô na cama. Eu estou na cama, mas eu não vivo na cama. E é justamente a nossa missão que nos mantém vivos, Marília. Você tem um porquê estar viva. A sua missão mantém você viva. Eu, Padre Marlon, também tenho uma missão. A imagem, ela está, assim, dando umas variadas aqui. É, Deus. Você me vê bem, me ouve Tô te bem? vendo, tô te vendo. Acho que a internet deu uma oscilada, mas já É, voltou. a internet oscila, mas a gente não, Marília. Não, a gente tá aqui, gente. Nós vamos falar também de Viktor É, deu uma Frankl, oscilada. mas uma das frases dele é justamente essa. A ânsia que nós temos
da nossa missão, ela nos poupa de muitas enfermidades e também nos ajuda a nos recuperarmos de nossas enfermidades. Então eu brinco muito com a minha doença, eu tiro o sarro dela, eu não a levo muito em conta. Claro, eu tomo 281 comprimidos por dia? Tomo. Vira e mexe, eu estou na UTI? Vira e mexe, eu estou na UTI. Eu vivo em internação domiciliar? Vivo em internação domiciliar, home care. Mas eu tenho uma doença rara. Vocês estão conhecendo essa gracinha de pessoa que é a Marília, mas eu não tenho. A Marília também tem uma doença rara. Eu tenho uma doença rara, Marília, e eu digo que, mas a doença rara não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Então, eu não permiti com que a doença se assenhorasse de mim e me ditasse o que fazer, o que não fazer, o que pensar, para onde ir. Claro, eu tenho que tomar os meus cuidados para com a saúde. Eu tenho 24 horas uma pessoa da enfermagem no meu quarto, os médicos vêm, fisioterapeuta e fono. É um auê aqui no quarto, porque além dos trabalhos que eu realizo e da minha vida de padre, de missionário e de cidadão, e assim vai, mas eu não permiti com que a doença me ditasse regras. Eu falei para a doença, Marília, Sim. quando eu Eu acho que é percebi... importante, eu sempre falo, a doença é uma particularidade nossa, ela não é a gente, né? Não, ela não nos Ela tá define. aqui, mas igual a ela, tem aqui muita coisa aqui. A Ela não doença define, não nos exatamente. define. Mas peraí que a Ela não internet é o agora nosso travou todo. de novo. Mas acho que não é a minha. Travou. Agora voltou? Voltou. Para mim, voltou. Mas você está Voltou, meio agora voltou. assim, olha, na tela. Mas se Deus quiser, já Então, já você fixa aí. tá, peraí. Não, mas aí, tá na internet certa, aqui não tem outra opção. Não, E agora aí, melhorou. Marília, eu acho muito interessante essa questão que você falou. Eu não sou guerreira, porque eu não estou em guerra. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado. Muita gente também fala. Porque eu gosto muito do significado das palavras, né? Aí eu Sim, fiquei pensando, sim. guerreiro, é uma pessoa que tá na guerra ali, é em guerra. E quando você É, tem uma doença autoimune, você tá em guerra com você mesmo? Aí eu falei, não tô em guerra, né? é. Então eu gosto da palavra sobrevivente, que eu acho que porque eu não tive essa postura de negação. Eu acho que, padre, vou ser muito sincera, eu fiquei revoltada por uns 30 segundos. Tá. Aí, quando eu olhei para o lado, tinha uma criança de 12 anos fazendo tratamento de leucemia. Uhum. Na hora, a minha revolta passou. Assim. Glória Eu a olhei, Deus. porque eu falei, ai Deus, por que comigo? Né? Aquela pergunta clássica. E aí, quando eu olhei e vi aquela criança, eu falei assim, nossa, como eu tô sendo tonta de fazer uma pergunta dessa. E aí Uhum. passou assim, a minha dúvida ali, né? Eu Uhum. falei no começo quando estava começando a live, que Santo Agostinho falava, né, que a dúvida é a ausência da fé, né? E que a gente tem momentos de dúvidas, né? E a minha dúvida foi 30 segundos, aí já passou, porque aí eu falei, nossa, eu não sou mais especial que essa criança para estar Uhum. aqui perguntando para Deus por que isso está acontecendo comigo. Então foi muito rápida a minha dúvida ali. Eu logo Uhum. aceitei a doença muito rapidamente. As dúvidas, de uma pessoa duvidar de tudo e de todos, ou até de si mesmo. Voltou aí para você, Ai, Marília? voltou, agora voltou. Então, não é útil uma pessoa duvidar de tudo, de Deus e de todos ao mesmo tempo ou o tempo todo. Não. Mas a dúvida é uma busca de conhecimento. Então, os teólogos também gostam de dizer isso. Quando você coloca alguma coisa em xeque, você está dizendo, eu quero conhecer mais.
Eu não me contento com conhecimento raso. Por exemplo, Padre Marlon, tenho muitas dúvidas sobre a PTI. Por quê? Sim. Porque eu conheço só um bocadinho. Então, é uma dúvida útil, porque eu quero conhecer mais e será útil, aí sim, se eu procurar conhecer um pouco mais. Aí será algo, uma A minha dúvida dúvida útil. que me moveu foi por que que Deus colocou essa situação na minha vida? E aí eu Sim, entendi que era para. Sabe aquela coisa quando a gente é criança que a gente fala, o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer quando crescer? Aí você fala, eu quero mudar o mundo. Aí, isso. quando é criança, a gente sempre fala isso. Então eu entendi que era essa questão. É para eu mudar o mundo, é para fazer aquele sonho que a criança Marília queria, né? É, É uma ponte, é um caminho. Então, eu entendi como isso. E aí eu vou sempre. Assim, eu falo que o foco da PTI Brasil é informação e ótimo. apoio. Muito, Sim, assim, a gente faz advocacy, né, padre? Você sabe que a gente sim, luta muito, mas não é o exatamente. nosso foco. O nosso foco é mais apoio e informação. Uhum. Porque a PTI, igual a RTD, não tinha nada em português, assim. A sua doença, Exatamente. a sua doença também tem pouca informação em português, né? Isso mesmo. Olha, deixa eu dar uma boa noite para os rapazes que chegaram aqui da Lumiar. Ah, Eles vieram trocar o meu no break. ah, É o Antônio, e claro, eu conheço eles, gente, é Cristiano. Vocês estão bonzinhos? Eu estava com saudade de vocês, uai. Bem-vindos, Deus abençoe. Não falei que aqui no meu quarto é um auê dia e noite? é uma festa. E aí, tem uma coisa que você falou interessante, Marília, que é assim. Eu perguntei, você falou, né, que naqueles 30 primeiros segundos, você perguntou para Deus, por que comigo? É, eu penso que quase todo mundo passa por isso. Eu não tive essa pergunta por que comigo, porque eu já estava há muito tempo procurando um diagnóstico. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu e mamãe Carminha choramos muito no consultório médico. Mas nós choramos, não foi de tristeza, foi de alívio. Finalmente eu sabia o que eu tinha. E sabendo o que eu tinha, a RTD, eu podia então me tratar. Porque não é que eu quisesse viver por viver. Eu tenho que ter uma vida plena, viajar, subir aqui e ali. Não, não, não. Eu queria viver para servir a Deus e aos irmãos. Então, eu sabendo, aquilo me trouxe um certo alívio. E também tem aquela coisa, né, Marília? Cá entre nós. Quando a doença é rara, e aí a informação também é escassa, muita gente acha que é coisa da nossa cabeça. Nossa, total. E que a gente tá inventando, ou então que a gente está aumentando, Que ou aqui que a a gente gente está quer vendo chamar coisa. atenção. É, Que a gente quer exatamente. chamar atenção. Tá vendo? Ó, os exames dele não dão nada. Só pode ser uma doença da cabeça. Só pode ser depressão, um distúrbio mental. Gente, se for depressão, um distúrbio mental, vamos tratar também. Estamos aí no Setembro Amarelo. Agora, nós que somos raros, as pessoas pensam, é uma doença psicossomática. Ele quer chamar atenção, não dá nada nos exames dele. Então, foi um duplo alívio quando eu recebi o diagnóstico. Alívio porque eu sabia o que eu tinha, eu podia me tratar. Depois, alívio porque eu pude mostrar que não era coisa da minha cabeça. Então, Ele já acontece estava. muito com a PTI em criança, Uhum, às vezes pode criar situações assim. Como as crianças aparecem manchas roxas no corpo, a gente isso, tem caso de famílias que contaram para nós que foram chamadas na escola pelo conselho tutelar porque estavam desconfiando de espancamento, meu Deus. de violência doméstica, enquanto aquela mãe estava agoniada tentando achar um diagnóstico. Então, você Uhum, imagina que você pensa que na escola você vai ter o apoio e a é. família estava assim, desacreditada, a família inteira desacreditada, além da criança. Acontece muito, porque a gente aparece com mancha roxa e criança, não sei por que a razão, os médicos não sabem explicar, aparece no olho, assim, sabe, um olho roxinho.
Que parece Uhum. mesmo um soco, parece mesmo um soco. Mas é diferente, né? Se você conhece a família, sabe que é uma família que é estruturada, que tem um filho, e de repente acontece isso com a criança e o corpo todo, não era para Uhum. pensar isso, né? Mas acontece, padre, acontece muito na PTI. Por isso que a gente está com um projeto aí que vai sair no final do mês, que é para as crianças, que é para as famílias, que é para ter esse apoio na hora de contar o que é a PTI. Porque também tem essa, padre, você descobriu que era RTD. Aí na hora de contar, como é que foi para os outros? Duas coisas me vêm agora. Primeiro, eu quero cumprimentar você pelas lives e pelo projeto que vocês estão fazendo aí e pela novidade no final do mês. E vamos aí, gente, divulgar. Olha, deixa eu ver aqui como que tá. Tá PTI Brasil, isso. Então, gente, sigam a PTI Brasil, divulguem, porque você pode ajudar a muitos terem o diagnóstico precoce, seja criancinha, seja adulto. E quanto mais cedo a gente tem diagnóstico de qualquer doença, né? Mas, sobretudo, em nível de doença rara, porque a doença rara avança muito rápido. Quem tem doença rara tem pressa. Então, a gente conscientizando as pessoas, por isso que temos os meses de conscientização, gente. Para PTI é setembro, para RTD é novembro. Então, a gente tem esses meses temáticos junto com os famosos meses, os grandes, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, mas também é Setembro Roxo, por conta Também da isso aqui falou. PTI. É duplamente roxa, fibrose cística também, que é também setembro roxo. Ah, A gente fala que é um super setembro roxo. muito bom. E aí, outra coisa, gente, que me veio quando Marília aí partilhava conosco seus conhecimentos e seu protagonismo perante os roxinhos do Brasil e além do Brasil, é que nós que temos doença rara somos desacreditados, humilhados, nos fazem passar vergonha. ah, E situações assim de muito rebaixamento, de marginalização. Não, eu não estou me fazendo de vítima, gente, pelo amor de Deus. Se Não, tem não, porque a alguém, gente não é assim. não é? Se tem alguém que não se faz de vítima, é Marília e Padre Marlon. Com certeza, a gente não tem esse perfil. Mas nós carregamos. A doença rara carrega um estigma. Então, assim, por conta da gente ir a muitos médicos, muitos exames, muitas internações, a maioria dos exames não acusa o que a gente tem. As pessoas ficam ali com a pulga atrás da orelha. Ih, é mentira. Por exemplo, na PTI também existe fadiga? Muito. Não, você não sabe, padre, não estava no protocolo de PTI que a fadiga era um sintoma. Apesar de já ser provado em pesquisas internacionais Uhum, que, porque assim, gente, a fadiga você consegue provar em laboratório. Se você uhum, vê lá os níveis de interleucina 6, eles caem, que é o nível que mostra a inflamação. A fadiga uhum, é real na PTI. Fizeram esse estudo com mais de 300 pacientes, o nível estava alterado de interleucina 6, que é o nível inflamatório da fadiga. Mesmo o paciente que nem eu, que está em remissão. Por quê? Porque eu estou em remissão, mas eu tenho os anticorpos. Então, eu ainda tenho a doença dentro de mim. Então, a fadiga é real. E eu, quando eu comecei essa jornada em 2016, 2017, os pacientes iam falar para mim que os médicos falavam: não, você não, fadiga não existe na PT, isso não existe. E aí eles levavam os textos que a gente tinha para os médicos. Eu arrumei muita briga com o médico. Hoje, graças à conscientização dos próprios hematologistas, eles não negam tanto mais a fadiga. Mas, gente, a fadiga na doença rara, ela é muito real. É uma fadiga emocional, física, psicológica, é um conjunto de fadigas, assim. Você acorda de manhã, você não consegue ser que nem aquelas pessoas que pulam assim na cama. Você acorda e você fica na cama um tempão, até você conseguir mexer o braço, a perna, uhum, sentar. Não é é, fácil, não é fácil. E tem a ver com o sangue também, né? Como é uma doença no uhum, sangue, e o sangue sim, que traz a vitalidade para o corpo, né? uhum.
Então, a maioria das doenças raras, gente, o pessoal que está nos acompanhando aí, você vai deixar salva a live, Vou Marília? vou deixar salva, gente. Então, olha, pessoal, mandem aí, ó, os aviõezinhos. A mamãe Carminha fala que é asa delta. É. Mandem aí para os contatos de vocês, porque informação também cura. E vai ficar salvo aí na PTI Brasil. E a fadiga, como a gente estava falando, ela está presente em quase todas as doenças raras. Então, eu me lembro, por exemplo, eu criança não fazia educação física. Por quê? Porque eu me cansava. E aí eu ia para a biblioteca. E como eu sempre fui rato de biblioteca, Eu também. pois é. E aí as pessoas falavam assim: ah, ele não tem doença, não. Aliás, não é que não tem doença. Não, não precisamos nos preocupar. Porque ele é inteligente, ele tira as melhores notas, ele vive na biblioteca, ele vai muito bem na escola, então tá tudo bem. Depois, quando eu comecei a trabalhar no banco, aos 14 anos, eu não comia a marmita que a mamãe Carminha fazia com tanto carinho, porque me cansava mastigar, me cansava engolir. E quando eu fui ordenado padre aos 27 anos, os fiéis vinham se confessar comigo e eu dormia na frente dos fiéis, Mas é a fadiga, padre. Não não tinha é? como. Não tinha como. Aí quando eu conto essa história, tem gente que fala assim: ah, então é bom, né, padre? Porque a gente conta o pecado para o senhor não ouve, só dorme, então é bom para a gente, não precisa passar carão. Só Mas precisa dar a penitência depois dos Pai Nosso, né? exatamente, a penitência vai ser branda. Mas quando as pessoas veem a nós raros com fadiga, eles muitas vezes pensam, é preguiça, não quer trabalhar. Bom, esse lance do não querer trabalhar já nunca caiu sobre mim, porque eu sempre fui um workaholic. Não, Mas eu trabalho você é o que muito. mais trabalha que eu conheço da Aliança. Gente, o Padre Então, Fábio tem tanto projeto, quem não conhece, eu não sei como você. Bom, eu também tenho um monte de coisa, né? Que eu também estou na Aliança Rara, na coordenação, né? Então, hoje foi o dia inteiro. Então, assim, a gente faz muita coisa, né, padre? Nem parece, como dizem por aí, nem parece que você tem doença. É, realmente, não parece, porque a gente não para um segundo. olha, você tem uma carinha tão boa, nem parece que você tem doença. Mas justamente, filha, esse lance da gente estar ocupado com as causas nobres, lutar por uma instituição, lutar por vidas, por conhecimento, por qualidade da vida alheia, pela promoção humana, pela investigação, a pesquisa da doença. É isso que nos mantém vivos. Outro dia eu brinquei, eu pus aqui na internet. Bond, James Bond, Múcio, Padre Marlon Múcio. Aí eu coloquei uma capa do filme 007, Sem Tempo para Morrer. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não tenho tempo para morrer, gente. Não, se a morte passar aí, ela não vai te achar desocupada. Ela vai falar, meu Deus, eu volto quando ele estiver livre. Ela não vai achar nunca esse momento. Vamos brincar assim, Marília, eu e você. Morte, vem em mim, vê se você me acha. É, não... Gente, eu vou fazer uma pergunta agora pro padre, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, e é uma dúvida que eu também tinha, porque assim, padre, eu não tenho uma religião fixa, eu gosto de muita religião, eu vou ser bem sincera, gente. Então, é óbvio que eu leio de tudo, como eu gosto de ler, eu Uhum. leio de tudo. Eu até citei Santo Agostinho, né? E eu amei seu livro, padre. Depois você vai falar dele, porque, nossa senhora, eu amei seu livro. E aí, todas aquelas frases que você punha, eu ia buscar a fonte toda e ficava lendo, nossa senhora. Uhum. E eu quero te fazer a pergunta mais difícil, assim, eu acho, para quem está nesses momentos de diagnóstico, que é a diferença entre a religiosidade e a fé. Porque eu estava falando, fé é em Deus, mas também tem a fé nossa com a gente mesmo, que é Uhum. diferente da religiosidade. Eu acho que Uhum. seria a prática, né? Então eu queria que você falasse
sobre isso. Então vamos lá. Fé e religiosidade. Num certo sentido, ambas são sinônimas. Agora, poderíamos distinguir da seguinte maneira: a fé é o espírito da coisa. A religiosidade é a coisa do espírito. Nossa, Não é? eu nunca tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. A fé, poderíamos dizer, então, que são os princípios das nossas crenças. São as leis das nossas crenças. São os nossos valores. E a religiosidade seria a materialização, a consecução, a prática, a praxis daquilo que a gente crê, daquilo que a gente professa. Por quê? Porque fé, você disse aí, Marília, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, eu tenho fé no motorista de Uber, quando eu entro no Uber, de que ele não vai atirar o carro na primeira ponte que ele encontrar. Eu tenho É fé. verdade, tem fé. É. Eu tenho fé que uma coxinha que eu compro na rua não está envenenada. Eu não conheço a pessoa que fez. Eu não sei o que ela pôs ali, os ingredientes, como que ela manipulou tudo na sua cozinha. Mas eu tenho fé que não vai me matar. É uma fé Então, na humanidade, né, pai? fé na humanidade. Até me lembro de uma música que eu gostava muito quando eu era criança. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Lembra? Sim, sim, eu lembro. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Bom, eu não sou cantor, não sou padre cantor. Eu sou um que canta a dor da humanidade, um cantador. Mas poderíamos então dizer que a fé são esses princípios norteadores da nossa vida e a religiosidade seria a materialização. A fé é o espírito da coisa. Com que intuito você faz o que faz? O que te move? O que te bota para frente? Em que você acredita? Quais são os seus valores, os seus princípios? E a religiosidade seria a concretização disso tudo. Lembrando que a religiosidade também ultrapassa os contornos da religião. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, se vale de um matinho, ela crê que aquela erva é poderosa e vai lhe trazer saúde. E não há, vamos supor que não haja, até penso que haja. Vamos supor que aquela pessoa então pensa que aquela erva, que aquele matinho tem propriedades terapêuticas. Ora, você não sabe, você tem uma religião, de repente, você tem uma religião e nem sabe para se aquele matinho está ligado a alguma religião. Mas você toma aquele matinho porque você crê que vai ajudar no seu corpo, vai trazer um alívio, uma sensação de bem-estar, vai colaborar com o que você está sofrendo, seja algo mental ou fisiológico. Então, a religiosidade, ela também ultrapassa os contornos de uma religião ou de uma igreja. Porque E nós quando a gente podemos. recebe o diagnóstico, o que que abala? É a nossa fé ou a nossa religiosidade? Quando a gente. Se você tem uma fé firme, o que abala é a religiosidade. Né? É. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico, isso faz só 4 anos, gente. E eu tinha sinais da doença rara desde os 7 anos de idade, quando eu fiquei surdo dos 2 ouvidos. Então, quando você tem uma fé viva, uma fé verdadeira, você não vai abalar. Você pode até deixar uma prática religiosa, abraçar outra,
você pode, de repente, mexer nas suas práticas religiosas, mas a sua fé está firme. Por exemplo, eu já tinha tido um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, a minha fé não foi abalada. E quando eu não podia mais celebrar a missa na igreja com o povo de Deus que eu tanto amo, eu pensei, uai, eu tenho fé. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. Eu sou padre, não quero deixar de ser padre. Vou celebrar a missa onde? Na cama, uai. Qual o problema? Vou celebrar a missa na cama. Não dá para rezar na igreja, porque o meu corpo não dá conta de ir lá. O meu corpo está deitado na cama, então eu vou rezar a missa na cama. Aí a gente faz uma mudança nas práticas religiosas. Ou faz que nem eu, que eu peguei todas as práticas religiosas. Quando eu tava no hospital, eu recebi visita de todo mundo. Foi padre me exorcizar. Teve um padre muito legal, eu não lembro o nome dele agora, acho que é Padre Fábio, é do interior. Ele veio lá na cidade dele para me exorcizar. Ele fez aquele exorcismo mesmo em mim, na cama do hospital. E ninguém entendeu nada. O pessoal das outras leitos, dos outros quartos, viu, porque ele foi completo, de vacina completa, e ele fez o exorcismo em mim, Mas o porque foi pedido. padre pensou que você estava com capeta? Não, ele foi me curar, ele falou, eu ordeno a sua Ah, cura. Foi bom. a coisa mais linda, assim. E aí, claro que ele emocionou todo mundo, e aí o corredor, o andar inteiro pediu para ele fazer a mesma coisa, ele ficou horas ali, né? Com certeza. Ele tinha ido para me interceder, mas ele intercedeu por todos. Mas eu Sim. recebi de tudo: pastor, mãe de santo, budismo. Todo mundo foi lá para me abraçar e para me abençoar. E fez muita diferença para mim isso, sabe? E claro, eu tinha minha Bíblia do lado da cama ali, que era que eu. Porque eu não estava enxergando direito, né? Então eu só consegui enxergar de perto. Que foi bom, porque aí eu não assisti novela em nenhum momento da minha internação. Eu fiquei 3 meses sem ver televisão, só com a minha Bíblia ali e meus livros que eu fiquei lendo, que era o que eu consegui enxergar de perto e nutrir Graças minha alma. a Deus que você ficou assim assistir novela. Você não perdeu Não, nada. E graças a Deus que você tinha a Bíblia Sagrada do seu lado. Você ganhou tudo. não, eu tenho meus costumes, né, minhas práticas religiosas, né? Salmo 91, Salmo 27, Salmo 103. São os meus salmos diários que eu amo Uhum. de paixão. Então eu fazia lá. E aí, às vezes, alguns colegas, outros do enfermos, pediam para eu fazer junto. Eu Uhum. falava, vamos lá, vamos todo mundo, faz uma corrente aí. Então, eu não abandonei, ao contrário, eu somei prática ali no hospital. E eu acho que foi o que me ajudou muito também, essa atitude positiva. Que, Sim, porque a doença rara, ela já tem uma carga negativa dos outros, né? sim. De fora, na gente. Então, se a gente repele isso com uma atitude positiva, é melhor para nós. Assim, para o nosso bem-estar mesmo durante o tratamento, principalmente. Eu sempre falo assim, vai doer? Vai doer. Viu, pai? Tem uns exames, né? Você sabe que dói. E assim, quando você tá com a plaqueta muito baixa, a anestesia não funciona. Nossa. Então é sem anestesia mesmo. Então vai doer, vai doer. Mas você vai doer. Você pode ir reclamando ou você pode ir rindo. Você que escolhe, É, porque vai doer, né? Então a gente tem que ter essa atitude, porque a doença rara, ela vai te acompanhar o resto da vida. sim. Então não adianta você ficar reclamando, gente, porque vai passar 6 meses, ela vai estar lá. Um ano, ela vai estar lá. E 2 anos ela vai estar lá. Então, vamos mudar a atitude para pelo menos fazer ali a vida ser leve. Se a Isso. doença está junto, a vida é leve. Eu acho que é uma prática religiosa também, você É, fazer a vida leve. sempre pode ser leve. Sempre. Eu brinco que, mesmo você caindo no precipício, você dá uma olhada e vê a beleza da paisagem. E Vê eu o mar lá tenho, embaixo. e eu tenho aqui na porta do meu quarto uma placa que o Papa Francisco tem igualzinho, igualzinha na porta do quarto dele. A dele está em italiano, a minha está em português. E está escrito aqui na placa:
é proibido reclamar. Então, eu não murmuro, eu nunca murmurei, nunca briguei com Deus, reclamei da doença, nunca, 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 nunca. E eu levo essa mensagem também para as pessoas, porque eu digo assim, ó, vou falar bem facinho para vocês. Se com Deus é difícil, imagine então sem Ele. Então, brigar com Deus não é, não é um bom negócio. É Exatamente. bom estar de bem com Deus, consigo, com todo mundo, e até mesmo não brigar com a sua doença. O Padre Léo, você deve ter conhecido o Padre Léo, cantou nossos corações, ele nos fazia rir e chorar ao mesmo tempo, na mesma pregação. E o Padre Léo dizia que a reclamação é o terço do capeta. Então imagine, filha. Adorei. Não, eu tenho uma coisa assim, a minha família é espírita, mas eu fui batizada, né? Aquela mistura brasileira maravilhosa, católica e espírita, tudo junto. E eu sou devota de São Bento. Eu gosto muito de São Bento. Então, quando eu sinto qualquer coisa ruim, padre, juro, não importa onde eu esteja, até quando eu estou viajando em outro lugar, representando a PTI em outro país, eu faço oração de São Bento. Que é uma oração de colocar o mal para fora, mas é o mal de dentro da gente, né? Não é só de volta, é o que está te angustiando. Bota para fora, faz a oração de São Bento. Eu acho que é uma oração forte e é uma oração que eu interpreto de várias maneiras essa oração, mas eu sempre sinto que eu fico melhor quando eu faço essa oração 3 vezes, é como se tivesse uma luz assim, e eu fico bem. Não importa a circunstância que eu esteja, né? Antes da cirurgia, né? Eu fiz essa oração, não importa. É uma oração que me traz calma, e é o que você falou. A gente, com Deus, já é difícil. Sem Ele, Impossível! não dá. Impossível! Não dá. Eu sou muito devoto de São Bento também. Eu também. A oração da medalha de São Bento, que é É. um exorcismo, eu sempre rezo, eu sempre rezo. Eu amo essa oração. Essa oração é para tudo. E eu sempre passo Uhum, para os outros. Quando alguém tá uhum. muito ruim, fala, ai, o que eu faço? O que eu faço? Você já rezou a oração de São Bento? Reza essa oração. Ah, rezei Pai Nosso. Falei, não, Pai Nosso também, mas reza a oração Uhum, de São Bento, vai ver que seu uhum, coração fica mais calmo. uhum. Então, são práticas. Gente, é uma oração que eu já decorei, né? E eu falo assim, é uma oração que você tem que falar com firmeza as palavras, Uhum, assim, que é uhum. pra sentir mesmo, assim. Eu recomendo. Vamos Agora eu vou rezar juntos? falar. Vamos rezar Vamos, juntos a oração de São Bento? vamos. Então vamos lá. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus Seu venenos. veneno. Amém. É muito boa, Uhum, né, padre? Não tem como você uhum. rezar essa oração e ficar triste, gente. Porque tira tudo. E é de dentro para fora. Então é o meu conselho de prática, que é uma oração muito simples. É a Sim. medalhinha, eu tenho ela sempre comigo no meu travesseiro, na minha bolsa, eu tenho na Uhum, casa. uhum, Então é para lembrar também. Eu acho que é um amuleto. Para mim era um amuleto. Agora, gente, eu vou falar uma frase que eu achei, assim, claro, o livro do Padre Marno é maravilhoso, mas essa frase pegou em mim, assim, num lugar assim. Eu trouxe para o padre falar sobre essa frase do Viktor Frankl. Para quem não conhece, você tem que conhecer Viktor Frankl. O André, que fez a live segunda-feira, que é terapeuta holístico, falou de Viktor Frankl. Então, assim, não tem como você passar pela vida sem conhecer. A frase é a seguinte, gente: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Padre, é a adaptabilidade, né? O segredo diante do diagnóstico da doença rara, né? A verdade, Marília, é que nós somos muito mais camaleões do que a gente imagina.
A nossa capacidade. E aqui, Viktor Frankl era um judeu. Ele viveu o judaísmo, ele praticava o judaísmo, a sua segunda esposa era católica, a primeira não praticava tanto religião, mas a segunda era bem católica. Bom, mas ele entende o seguinte: o que faz com que você dê certo, alguém poderia dizer, tenha sucesso, alguém podia dizer, vença na vida, é justamente essa capacidade que todo mundo tem, diz Victor, independente de ter religião ou não. Em algum momento dos seus escritos ele fala, se o paciente vem para ele e abre a janela da religião, ele trabalha a religião com o paciente. Mas a logoterapia, ela não necessariamente tem que ter uma base religiosa. Bom, mas aí o Victor diz que toda pessoa, independente de cada 10 pessoas tem a possibilidade, a capacidade de serem resilientes, ressignificarem os fatos, darem a volta por cima, se virarem nos 30. Todo mundo tem essa capacidade. E houve um momento muito importante da minha caminhada, eu não tinha um diagnóstico ainda, mas estava pregando o evangelho para tudo quanto é canto do Brasil, além. E Jesus falou no meu coração, Padre Marlon, a sua doença é para a sua cura. Gente, olha que loucura. A minha doença me cura. A minha doença é para a minha cura. E um pouco mais adiante, Marília, Jesus falou assim para mim, a sua doença, Padre Marlon, não é apenas para a sua cura, é para a cura de uma multidão. Aí eu fiquei mais embasbacado ainda com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí eu rapidamente entendi, aceitei de bom grado, porque uma coisa é você ser... não fugiu a palavra agora, deixa eu pensar como que é. Quando a pessoa... Resignação. Uma coisa é você ser resignado. Eu sou resignado. Mas nós não podemos parar na resignação. Nós Não. temos que ir também para a ressignificação. E a ressignificação. Sim. Né? Então, quando eu vi que eu não podia mudar a doença, e aí Viktor Frankl fala do sofrimento inevitável. Quando eu vi que o sofrimento era inevitável, eu pensei comigo, epa, o negócio é o seguinte, já que é assim, então eu vou me mudar, eu vou extrair da vida e das peças que a vida me pregou, eu vou extrair do sofrimento o sentido que está subjacente na vida e no sofrimento. Não há vida sem sentido, diz Viktor Frankl. E também não há sofrimento sem sentido, ele diz. Hoje em dia se fala muito a palavra propósito. Então seria como que viver com um propósito, sofrer com propósito. Quando você tira o olhar do seu sofrimento e faz dele um trampolim, bom, eu não posso tirar a minha doença, mas eu posso mudar a minha maneira de ver a vida. Eu posso me tornar ainda mais apaixonado. Eu sou um apaixonado pela vida, um apaixonado pelas pessoas com doenças raras, por causas humanitárias. Então, Muita gente que me conhece fala que eu sou muito empolgada. Você é muito empolgada? Você é muito acelerada? Sim, porque eu amo viver. Então, eu sou assim, né? A quando gente, eu morrer, Marília, eu vou até te contar aqui em off, já que não tem ninguém nos assistindo, quando eu morrer, eu já sei qual é a minha causa mortis. Estará lá no meu atestado de óbito. Eu não vou morrer por conta da RTD. Padre Marlon morreu. Morreu do quê? Morreu de tanto viver. Pronto. Eu morrer. vou morrer de tanto viver. Então, quando você
faz da sua enfermidade, das peças da vida, dos limões que a vida te dá. Eu já ia te falar o que fazer com os limões. Então, quando você pega os limões que a vida te dá, e a vida dá limão para todo mundo. Você gostando ou não, você sendo rico ou pobre, você sendo ateu ou religioso, você professando essa ou aquela fé, você nascendo no Brasil ou no Oriente Médio ou no Extremo Oriente, não importa. A vida dá limão para todo mundo. O que nos permite darmos conta de irmos além dos limões da vida é justamente essa capacidade que é intrínseca à pessoa humana. A pessoa humana pode mudar a si mesma. A palavra do camaleão não é do Victor Frankl, não, é minha. Então, todo mundo pode ser, e nós temos uma capacidade, vou inventar uma palavra agora, é um neologismo. Não sei se existe essa palavra. Nós temos uma capacidade camaleônica. Camaleônica. Nós podemos nos mudar e quando a gente se muda, o mundo muda. Os santos têm uma frase que eu amo muito. Vira e mexe eu encontro na boca de um santo. De tal maneira que eu não sei quem disse primeiro. Que é exatamente assim. Uma alma que se eleva, eleva o mundo. E aí eu parafraseio os santos dizendo: uma pessoa que se eleva, uma pessoa que vence, uma pessoa que sobe de patamar, é o mundo subindo de patamar. O sarrafo fica alto. Verdade. O mundo, a gente faz o mundo que a gente quer viver. Também, se você quer um mundo melhor, seja melhor. Se torne melhor que o mundo vai te acompanhar. E eu acredito muito em energia. E eu acho que o senhor sabe disso. Quando a gente tá super feliz, a gente não atrai gente gente ruim. A gente atrai, às vezes, muita gente triste, para deixar essas pessoas felizes, né? Para elas se contaminarem com a nossa alegria. Mas a gente não atrai gente no oposto, porque essas pessoas elas nem chegam perto Não. da gente. Então é uma postura de vida que leva para frente, né? E claro, ajuda no tratamento, porque é muito melhor para o seu organismo você estar feliz do que você estar triste. Ele já Isso está é numa cientificamente inflamação. comprovado. Não, e ele já está numa inflamação, né? Ele já está ali Exato. lutando ali, né? As É. batalhas dele. E ele não tem que lutar. É importante todo mundo saber também, quando você ficar triste demais, amargurado, você abaixa os hormônios, né? E aí você Isso, inflama mais o organismo. Então, assim, gente, colabore exatamente. com o seu corpo. Fique feliz para ele poder se recuperar melhor no tratamento. Eu acho que eu gosto de falar que é contraproducente quando a gente é triste É e tem uma doença. É contraproducente, não é produtivo. totalmente, totalmente. Você falou aí, Marília, que as pessoas dizem que você é animada. É, Tem gente que fala que eu fico no 220. A questão, imagine só, Marília, ontem eu fiz uma super live, durou eu 6 vi, horas. eu vi, Tá eu certo entrei. que houve 2 breaks, mas eu fiz uma live de 6 horas. É verdade que hoje, até mais ou menos 15 horas, eu estava morto. Então as pessoas perguntavam, como que o senhor está? Eu respondia assim no WhatsApp, morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Então, imagina, doença rara, a fadiga, a fraqueza muscular. Hoje, nossa senhora, eu não conseguia nem saber qual era o meu nome. Então, eu tive que descansar um bocadinho mais, mas nós temos essa capacidade de viver no 220, porque nós vivemos na potência do Espírito Santo, na potência do altruísmo, na potência de fazer o bem, de amar, de viver, de levar vida, de cantar as mais belas canções sobre a vida, os poemas. É por isso que a gente vive e leva a vida, ué. E tem gente que, assim, principalmente que é novo aqui na família Roxinha, por exemplo, não entende quando eu falo isso, deve pensar, ela fala isso da boca para fora ou ela tá delirando. Mas, gente, a minha vida mudou muito para melhor depois que eu tive a doença. Eu sei, eu sou grata à minha doença. A minha vida, eu como pessoa, tudo mudou para melhor depois da doença.
Ai, a live vai acabar, não acredito. Vai. Oh, E aí, eu também eu dou essa palavra para você e para quem está nos acompanhando, Marília. Eu digo que eu estou na minha melhor versão. eu também. Eu também. Gente, a live vai acabar em 5 segundos. Eu queria agradecer todo mundo que participou.